Som. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos que nos acompanham pelas redes sociais com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nessa noite abençoá-los de uma forma especial, pois estamos neste momento, um momento ímpar, um momento singular, em poder estar ouvindo mais uma vez a palavra do Senhor. Palavra esta que é digna de toda aceitação. A palavra que excede todo entendimento. E nesta oportunidade, eu já quero deixar o meu abraço, o meu carinho a todos os irmãos de nossa congregação de Brodowski que nos acompanham por esta live, ao nosso pastor Flávio, que nos deu a bênção para poder estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Glorifico a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Rezende de Oliveira, e a sua família. Agradeço pela oportunidade e que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Obrigado ao pastor Renato, que Deus continue abençoando a vida do Senhor, a todos que estão aqui conosco, trabalhando para que essa live venha acontecer. Aos músicos, a toda a equipe, Rosimar, todos que estão aqui trabalhando para que a palavra do Senhor continue sendo ministrada ao coração da igreja. Amém? Eu quero fazer menção da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. O Evangelho segundo escreveu João, seu capítulo de número 3, verso de número 1 a seguir, que nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bem, queridos, é uma palavra bem conhecida da igreja, praticamente uma palavra como uma lição de escola bíblica dominical, porque é conhecida de todos nós, principalmente quando enfatizamos o capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? É um capítulo a qual fazem menções de uma forma constante em seus versículos, né? Mas aqui, queridos, nós temos um encontro muito importante, um encontro que posso destacá-lo como muito mais que especial. A Bíblia nos fala que havia um homem que era fariseu, e
um dos principais dentre os judeus. Se chama Nicodemos esse homem. E sabemos bem que ele carregava esse título, ou dois títulos, como fariseu, e um dos principais dentre os judeus. Em algumas tradições está escrito um dos príncipes dentre os judeus. Quando falo de Nicodemos, eu não estou falando de qualquer um mero simples homem. Quando falamos de Nicodemos, nós estamos falando de um grande mestre da lei. É sabido de todos nós que o fariseu não é nada mais que o intérprete da lei. É aquele que filtra situações mediante a lei. Tudo aquilo que está subordinado à lei, o fariseu, ele vai examinar a lei. E a Bíblia fala-nos que este homem era um dos que se destacavam dentro do judeu. Ele era um príncipe, ele era um dos principais, uma liderança muito importante dentre os judeus. Um homem que possuía uma autoridade tão tamanha, que se alguém fosse pego em um ato de pecado, Nicodemos tinha o poder de condenar ou absolver esta pessoa. A Bíblia fala-nos que os fariseus, em sua cúpula, acompanhou Jesus em algumas das suas ministrações, em alguns milagres que Jesus operara através do poder do Espírito Santo que jazia sobre a pessoa bendita do nosso Mestre Jesus Cristo. E era notório aos olhos de todos a manifestação dos milagres que Jesus operara. Era aos olhos de todos as palavras poderosas que Jesus ministrava concernente ao reino de Deus. A Bíblia, ela mostra-nos que muitos desses fariseus, não apenas os tais, também grandes líderes religiosos desse tempo, articulavam contra Jesus para tentar encontrar uma falha em Jesus, para tentar julgar Jesus em algum delito, em alguma palavra mal colocada, em alguma falha, em algum tipo de declínio que Jesus viera a cometer diante dos olhos dele. Articulavam em Jesus contra Jesus para poder pegar Jesus através de suas artimanhas. Porém, ninguém nunca encontrou nada que pudesse levar Jesus a juízo. A Bíblia fala-nos que em meio à caminhada, em meio a alguns milagres, em meio a algumas palavras que Jesus ministrava ao coração da multidão, que se direcionavam a Jesus para poder ouvi-lo pregar, a Bíblia fala-nos que este homem, por nome de Nicodemos, ele tem uma percepção totalmente diferente dos demais que jaziam entre a cúpula dos fariseus. Este homem, ele passa a observar Jesus, ou a olhar a Jesus, de uma forma totalmente diferente dos demais. E nós encontramos aqui, no versículo de número 2, um diálogo entre Nicodemos e Jesus. No versículo 2 nos enfatiza que Nicodemos foi ter um encontro com Jesus à noite. Nicodemos, para poder
ter esse encontro peculiar com o nosso mestre à noite, ele teria que se destacar dentre os demais. Despertou uma grande curiosidade em Nicodemos de obter um particular com Jesus, de extrair de Jesus algo que viesse suprir ou lhe dar a resposta de suas indagações concernente à pessoa de Jesus, concernente à palavra que Jesus falava e a respeito dos milagres que Jesus operava. Nicodemos, ele bem poderia, em meio à multidão, se dirigir até o Senhor para poder conversar com Jesus, para poder extrair de Jesus aquilo que ele tanto desejava, para compreender melhor e de fato quem era este homem aqui, que aparece do nada, do meio da Galileia, e agora está pregando, arrastando multidões de cidade em cidade, operando grandes milagres por onde ele passava. E isso despertou uma grande curiosidade em Nicodemos. Nicodemos, ele não vai diante de Jesus durante a manhã, nem durante a tarde. Ele vai ter um encontro com Jesus peculiar à noite. Durante o dia poderia ser inviável para Nicodemos, pastor Renato, se dirigir até Jesus por causa da multidão que lhe oprimia e que lhe apertava. Temos muitos textos falando sobre essa multidão que oprimia e apertava Jesus. Podemos ver lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 5, quando Jesus parou e ele diz: quem me tocou? Alguns dos discípulos viram para Jesus e falam: mestre, como perguntas quem te tocou? A multidão te aperta e te oprime. E Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Uma grande multidão, e isso seria inviável ou inconveniente o doutor da lei passar por essa situação em meio à multidão para poder extrair de Jesus aquilo que ele gostaria de extrair. Não, meu querido, Nicodemos, ele tem uma ideia, e a ideia dele foi genial. Foi de ter um encontro com Jesus no momento propício, no momento oportuno, no momento que fosse viável a ele. A Bíblia fala-nos que ele vai ter um encontro com Jesus à noite. Jesus, nesse momento aqui, ele está em sua casa, em Cafarnaum, e a Bíblia fala-nos que foi sabido do grande príncipe dentre os judeus, Nicodemos, de que Jesus estava em casa. Esse homem automaticamente ele sai de dentro da sua casa e vai ter um encontro com Jesus. E eu quero destacar aqui, aplicar ao coração dos irmãos que nos acompanham, que existem momentos e fases na nossa vida que nós queremos entender o que é e o que não é. Queremos entender o porquê isso e o porquê aquilo. Queremos compreender porque esta situação nos acometeu. Queremos compreender casos que nos sobrevêm, situações adversas que por muitas vezes nos traz a dor, nos traz a tristeza, nos traz a angústia. Queremos compreender por que é que fulano se foi, por que é que fulano ficou. São interrogações, indagações que surgem em meio às circunstâncias que a vida nos proporciona. Queremos entender. Assim como Nicodemos queria compreender
de uma forma mais profunda, de uma forma mais eminente, de uma forma mais eficaz, aquilo que Jesus pregava e quem realmente era este homem. Nós devemos se destacar entre a multidão e procurar chegar à presença do nosso mestre de uma forma peculiar, de uma forma mais profunda, de uma forma mais racional. Eu estou querendo dizer aqui para os irmãos e para as irmãs que nos acompanham aqui nesta live, que existe momento nas nossas vidas que não vai ser o pastor, que não vai ser o missionário, que não vai ser ninguém que vai trazer a resposta ou a indicação que você tem no teu coração para a tua vida. Não existe maior subterfúgio para causas que nos acometem a não ser Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Se você nesta noite busca uma resposta do Senhor, devido aos porquês da sua vida, essa resposta está em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para obtermos a luz daquilo que nós buscamos, nós devemos nos despertar, nós devemos nos posicionar, nós devemos estar em prontidão, nós devemos nos colocar de pé diante da presença do Senhor. De que forma? Na oração, na meditação da palavra, com o joelho dobrado, no jejum. Nós devemos buscar a Deus com intensidade, porque através dessa busca constante, através dessa busca intensa, o Senhor, Ele tem resposta para a sua vida. Tudo está no controle de Deus. A soberania está na mão de Deus. Ele conhece a tua vida, o teu deitar, o teu levantar. A Bíblia diz que as suas palavras, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetram entre juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito, apta para poder discernir as intenções dos corações. A palavra de Deus está sendo ministrada agora, nesse momento, nessa ocasião, mas eu tenho algo sobrenatural para poder enfatizar ao coração dos irmãos desta noite. O Espírito Santo, Ele continua lembrando a sua igreja a palavra de Jesus. O Espírito Santo ainda continua fortalecendo a sua igreja através da palavra de Jesus. Você não está sozinho em meio a todas as indagações da sua vida, em meio a todas as situações que tem vindo contra você, contra a sua família, contra a tua casa. O Espírito Santo de Deus, Ele está sempre pronto para poder ajudar todos aqueles que clamam pelo nome do Senhor. Aleluia. Nicodemos é um exemplo. Nicodemos se destaca entre os demais para ter um encontro com Jesus. Nicodemos não estava nem aí para quem fosse falar algo contra ele, não. Nicodemos não estava preocupado com o vizinho do lado, com o vizinho da direita, da esquerda. Ele não estava preocupado quem vai falar ou quem vai deixar de falar, não. Ele queria ser diferente. Ele foi buscar algo onde ninguém foi buscar. E Jesus diz e ministra ao nosso coração que nós devemos nos destacar dentre os demais, para que a manifestação da glória de Deus venha ser revelada sobre a nossa vida. Aleluia, lá, o que me dará. Seja diferente. Sabemos que nós estamos em um momento de pandemia, em um momento de crise.
em um momento de dificuldade, onde esse vírus tem acometido a vida de muitas pessoas, nós somos sujeitos, sim, enquanto vivemos nessa vida, né, pastor Renato? Nós somos sujeitos a pegar esse vírus, o coronavírus, somos sujeitos. Nós somos seres humanos feitos de carne e osso, como qualquer um dos tais que foram acometidos pelo vírus, por essa enfermidade. Mas existe algo extraordinário sobre a tua vida, querido. Existe algo sobrenatural sobre a tua vida, meu irmão. Existe algo tremendo que acontece sobre a vida daqueles que estão na presença de Deus do mundo espiritual. É algo que o mundo não tem, mas você tem. A presença do Espírito Santo para poder consolar o teu momento de pranto, de choro, para poder te fortalecer no momento que você disser: papai, eu não aguento mais, eu não vou conseguir passar daqui, eu não vou conseguir romper essa situação. E o Espírito Santo vai, porque você chegou até aqui, você vai chegar até o fim. Ele manda o que me dará. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Pastor Renato, é no momento como esse que Deus de fato contemplará quem faz a diferença. É no momento como esse, como diz o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. É o momento da igreja procurar de fato ter um encontro profundo com o Senhor Jesus. É um momento de não ficarmos de braço cruzado dentro de casa. Sim, estamos dentro de casa, mas é nesse momento que nós devemos descruzar os braços e dentro da nossa própria casa, no nosso ambiente, no nosso lar, fazermos a diferença. Buscar ao Senhor na oração, na meditação da palavra. Meus amados, dessa forma, logo depois você verá a diferença que Deus vai fazer sobre a tua vida. Se desprenda das coisas que impossibilitam a você de ir até Jesus, de buscar ao Senhor, como Nicodemos foi. Independente da situação, é o momento de a igreja, eu falo de uma forma geral, buscar a presença do Senhor, nos fortalecer na fé, nos vivificar no Espírito. E Nicodemos fez essa diferença. Assim como ministro ao teu coração, faça essa diferença. Busque, clame, ore, reúna a sua família aí.
Os pastores que passaram aqui ministrando, quantas vezes enfatizaram: reúnam a sua família, abracem eles e orem clamando ao Senhor, porque Deus não mudou. Não é crise, não é pandemia, não é o fica em casa que vai fazer Deus mudar. Ele continua sendo ontem, hoje e eternamente Deus. É um momento ímpar. E a Bíblia fala, nos amados, que no momento que Nicodemos, o doutor da lei, o intérprete da lei, possuía uma cadeira dentro do Sinédrio, o Tribunal Superior de Jerusalém, um homem que era formado nas melhores academias e universidades de Jerusalém, se destaca dentre os mais e vai até a casa de um galileu, de um simples homem, de um carpinteiro, um homem de Nazaré, discriminado pela sociedade. O doutor da lei vai até a casa dele, e quando chega lá, ele diz: mestre. Há um reconhecimento aqui. Nicodemos era o mestre, e pelo mestrado que possuía, ele conhecia bem quem era e quem não era mestre. E ele reconhece pelos ensinamentos que Jesus trazia, pela observação, pelo seu olhar focado em Cristo Jesus, no momento que Jesus ministrava as suas palavras a respeito do reino. Ele chega agora na presença desse simples e humilde homem e diz para ele: mestre, rabino, raboni, sabemos que tu ensinas da parte de Deus. Eu imagino o pastor Renato que no momento que ele faz esta afirmação, quem sabe Jesus indaga ele: por que dizes que sabes que eu ensino da parte de Deus? Aí ele dá a resposta: porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Em outras palavras, Nicodemos não estava nada mais do que dizendo para Jesus: eu só vim aqui na tua presença porque vejo que Deus é na tua vida. Aleluia! Simplesmente por isso, Nicodemos foi até a presença de Jesus, porque viu que Deus era na vida de Jesus, assim como Jesus é na vida da igreja. Aleluia! Eu imagino no momento que Jesus ouve essas palavras, Jesus dá um sorriso de canto de boca, olha para ele e diz: em verdade te digo. Porque aqui Jesus fala em muitas das suas falas duas vezes a palavra em verdade, em verdade. Nós sabemos que a Bíblia enfatiza de que o meu testemunho, ele passa a ser verdadeiro, pastor Renato, quando possui duas ou três testemunhas, não é isso? E quando Jesus está falando em verdade, Jesus está apenas confirmando que o testemunho dele é verdadeiro. Ou seja, o que Jesus vai falar para Nicodemos é real. E onde estão as testemunhas? Quando Jesus está falando em verdade, Jesus está falando em nome do Pai, em nome daquele que me enviou, que é a minha testemunha e que testifica de mim. E quando ele fala novamente em verdade, ele está dizendo:
em nome do Espírito Santo, aquele que é a minha testemunha e que testifica de mim. Aleluia! João, escrevendo na sua epístola, ele diz assim: 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. 3 são que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. O testemunho de Cristo é verdadeiro. E a propósito, no livro da Revelação do Apocalipse, Jesus diz: eu sou a fiel testemunha. Oh glória! E Jesus fala para Nicodemos: em verdade, em nome do Pai, em verdade, em nome do Espírito, eu digo para você, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus fala a respeito desse nascer de novo, é sabido de todos nós que é obter ou passar a sermos outra pessoa, de sermos uma nova criatura na pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus está falando do novo nascimento, e nós sabemos muito bem que esse novo nascimento, ele acontece de fato, ou se conclui, ou é gerado através do batismo nas águas, né? Onde ali nós entramos em um ato de confissão de fé, de que realmente Cristo morreu e ao 3º dia ressuscitou. E Jesus destaca que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Escute isso aqui que eu vou trazer para os irmãos. Essa palavra de novo, no termo original grego, pastor Renato, significa anorritin, traduzida na língua portuguesa de Portugal, né? Na tradução de João Ferreira de Almeida, que é um português, ele diz de novo, aquele que não nascer de novo. Mas a palavra anorritin, do original grego, traduzido para a nossa língua portuguesa brasileira, significa de cima. Pegou? Jesus estava dizendo para Nicodemos: em verdade te digo, que aquele que não nascer de cima não pode ver o reino de Deus. Existem 2 elementos que representam ou são símbolo do reino de Deus: água e terra. Por isso que o batismo acontece nas águas, porque são símbolos, a representação do reino de Deus. Porque todo aquele que entra no reino de Deus, ele nunca permanece como era antes, ele se torna uma nova pessoa. Por quê? Porque ele entrou no reino de Deus. Por isso que a água é símbolo do reino de Deus. Tudo aquilo que adentra no reino de Deus não permanece da mesma forma. Algo diferente acontece. Eu me lembro de Jacó, quando estava no Val de Jaboque, lutando e pelejando com aquele anjo. Ele estava pelejando contra algo que viera do reino. E no momento que Jacó compreende que não era qualquer um, que não era um simples homem, mas que aquele homem era algo sobrenatural, algo que fazia parte do reino, ele passou a guerrear e a lutar, porque ele bem sabia que aquele homem ali não era qualquer um, a não ser a representatividade do reino de Deus, através daquele anjo. E no momento que ele abraça aquele anjo, ele diz: eu não te largo enquanto não me abençoar. O anjo vira para Jacó e fala: como é o teu nome? Ele disse: Jacó, pois a partir de hoje não se chamará mais Jacó, tu serás chamado Israel, homem de Deus. Aleluia! E todo aquele que adentra no reino de Deus, ele não permanece, não anda
Da mesma maneira, quando Jacó vai saindo do reino, aquele anjo lhe atingiu e lhe feriu na conjuntura da coxa. E quando Jacó vai saindo daquele val, o anjo parte para a glória. Alguém olha para Jacó e diz: aleluia, lá vem Jacó. Alguém está olhando para o outro e está dizendo: não é Jacó não, porque Jacó não anda daquele jeito. Jacó está saindo andando de uma forma diferente, porque eu aprendo que todo aquele que entra no reino de Deus, ele não caminha da mesma forma que eu caminhava. Ele passa a ser outra pessoa. E a lição que Jesus está trazendo para Nicodemos é essa: temos que nascer de cima. Mas Deus, quem é nascido de cima? Quem é nascido de cima não anda como o mundo anda, pastor Renato. Quem é nascido de cima, ele anda em santidade, ele anda em temor, ele anda na presença, ele é cheio do Espírito Santo. Ele faz a diferença onde coloca a planta dos seus pés. Isso é ser nascido de cima. E é nesta oportunidade que Jesus ministra aos nossos corações nessa noite, que nós devemos ser a diferença para o mundo. Nesse momento de caos, nesse momento de luta, nesse momento de batalha que nós estamos vivendo, a elevo físico e a elevo espiritual, nós devemos nos unir num só propósito, numa só fé, numa só visão, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos estava orando unida e unissa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 48. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Aleluia. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Nós não somos qualquer um. Nós somos representantes do reino de Deus. Faça a diferença. Esse novo nascimento tem que ser real na minha vida. Esse novo nascimento tem que ser real na vida dos irmãos que nos acompanham. E quem é nascido de cima, de fato, ele pode contemplar o reino de Deus fluindo sobre essa terra. Você é o reino. Nós somos o reino, pastor Renato aqui. A maior representação do reino está em mim e está em você. E Jesus está falando com você nessa noite. Tem gente que pensa e fala assim: eu não sei por que é que esse irmão está falando desse. Eu sei por que eu estou falando, é porque você precisa ouvir. E Jesus conta com você. Jesus confiou a você um compromisso, uma responsabilidade. E é com você que Ele conta para fazer fluir e pagar esse reino tão glorioso de justiça, de amor e de paz. É o tripé da base do trono de Deus. Amém, meus queridos? Guarde esta palavra no teu coração. Deixa o Espírito Santo fluir sobre a tua vida, e você verá que algo novo e sobrenatural há de suscitar sobre a igreja de Cristo nesse tempo que antecede a vinda de Jesus Cristo. Nesta ocasião, eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Que a bênção de Deus seja sobre a vida de cada um. Deus te guarde, Deus te livre, Deus te proteja. E continue incessantemente orando, buscando a presença de Jesus, assim como Nicodemos buscou. Se destaque, não olhe para quem fala ou que deixe de falar. Faça a diferença você, e o nome de Jesus será glorificado. Deus abençoe em nome de Jesus.